Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos ter uma aula muito completaça, ok? Então, vou fazer um resumo da aula de hoje. Nós vamos falar por que o óleo dentro de um sistema de refrigeração ele some, entre aspas, né, pessoal? Muitas aspas. O óleo não some, ele migra para o evaporador, ok? E para as linhas, né, que você vai ter ali para os tanques, separadores e tudo mais. Diante disso, nós vamos abrir o assunto de tubulação, tá? Então, nós vamos começar com essa provocação e, com essa provocação, nós vamos abrir a aula com dimensionamento de tubulação para sistemas de refrigeração comercial. Aula super importante, super top para vocês. Nós vamos também abrir instalação correta de sifão, caimento de linha, projetos de tubulação frigorífica e terminando com óleo adicional na linha. Mais alguma coisa que eu devo ter esquecido aqui, que nós vamos falar durante essa aula. Então eu faço esse resumo, porque como é uma aula teórica e longa, para você já saber o que você vai encontrar na aula nos próximos minutos. Estou sendo mais honesto, transparente e franco com vocês, para não ficar aí enrolando a vida de vocês e vocês ficarem 40 minutos e chegar no final com aquela sensação de que não valeu a pena. Fique os 40 minutos, porque vai valer muito, muito a pena. Eu acho que não vai dar 40 minutos não, pessoal. Isso aqui é para dar 20, 30 minutos no máximo, beleza? Galerinha, vamos lá? Se inscreve no canal, deixa o joinha e, por favor, pessoal, se inscreve no canal. Estou precisando de novos inscritos. Caiu demais meu número de inscritos, que vinha subindo bacana mês a mês e agora tá subindo menos. Não sei se o YouTube está cortando, está tirando alguns ali por própria necessidade do YouTube. Então, se inscreva no canal, é muito importante para nós, beleza? Vamos lá? Vamos ao que interessa? Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Compartilhado está. E, cadê aqui a nossa aula de hoje? Está aqui. Então, vamos começar lá, pessoal. Então, o que acontece, galerinha? Quando você está num sistema de refrigeração, o compressor vai ter o visor de óleo, tá? Aqui nós temos o visor de óleo do Lunite, compressor Lunite Tecance, beleza? E aqui nós temos o visor de óleo do Danfoss Manerop. Você vai ver isso aqui também em compressores Scroll, semi-hermético, tudo mais. Como que você vai trabalhar com esse visor de óleo? O visor de óleo, vamos supor que a metade desse visor de óleo seja aqui, tá, pessoal? Aqui, galerinha, que isso aqui seja a metade, tá bom? Então, quando o compressor estiver funcionando, ele vai estar um pouco abaixo da metade, esse óleo. Ele vai estar aqui um pouquinho abaixo da metade. Quando o motor desligar, esse óleo vai estar um pouco acima da metade. O pessoal fala 2/3, 1/3, tá? Cada um dá uma fraçãozinha aí. Mas o que você tem que entender em campo? Você não vai ficar calculando isso aqui. Você tem que entender em campo o seguinte: compressor desligado para cima da metade, compressor ligado para baixo da metade. O óleo não pode estar aqui no fundo. Se tiver aqui no fundo, o teu compressor já está com pouco óleo no cárter, pode levar ele à quebra. E esse óleo não pode estar aqui em cima também. Se ele estiver aqui em cima, é muito óleo e também pode levar ele à quebra da mesma forma. Tá? Por motivos diferentes, mas você vai ter problemas de perda de compressor da mesma forma. Beleza? Só deixa eu conferir aqui se a aula está ok, que é uma aula longa, pessoal. E Deus, por aí, deixa eu descartar aqui. É uma aula longa e eu já fiz isso. Não, tá certinho. Acabo não compartilhando a tela certinho, eu tenho que voltar e refazer a aula. Tá? Isso aí não é legal. Então tá, voltando aqui, vamos falar da perda de óleo. A perda de óleo não permite que o virabrequim do compressor receba lubrificação ou arrefecimento suficiente, o que resulta na geração de uma quantidade excessiva de calor e desgaste nos colos das bielas. Então você pode ver aqui as fotos aqui, pessoal. O que acontece aqui, meus nobres inscritos? Você pode ver as fotos aqui, você vai ter ela vai mudar a coloração, né? Ela vai ter um desgaste aqui acentuado e vai levar o compressor ao travamento, né? Como o pessoal fala, pane seca. Você vai ter ali uma quebra, o compressor vai travar, simplesmente vai travar por falta de lubrificante. Depois não adianta mais pôr óleo, não adianta você querer fazer ele girar novamente. Você vai ter que trocar essas peças aqui. Compressor hermético você não troca o compressor inteiro, você perdeu o compressor por falta de óleo lubrificante, tá? E esse óleo, por que você vai ter essa pane seca? São 3 motivos. Motivo número 1, tá? Número 1 e 2. Se você tem um sistema de refrigeração que já vem de longa data, funcionando, e ele faltou óleo em um determinado período, provavelmente vai ser 2 motivos. Motivo número 1, o sistema trabalhou sem fluido refrigerante. Se ele trabalhar sem fluido refrigerante, o óleo lubrificante ele vai para a linha, mas ele não volta, tá? Segundo motivo que pode acontecer,
O segundo motivo é você está com muita repartida, ciclos de liga e desliga muito curto. Por que isso acontece? Vamos supor, você está com um sistema lá de refrigeração que você vai ligar em 2 graus e desligar em 5. Mas é muita abertura de porta, é muita carga e o sistema está superdimensionado, a carga térmica está elevada. Então o que acontece? Chega em 5 graus, rapidinho bate 2, desliga e alguém vai lá, abre a porta, volta para o 5, liga e desliga muito rápido. Isso você trava no controlador, você pode pôr lá tempo mínimo de compressor desligado e tempo mínimo de compressor ligado. Você pode travar, você deve travar isso no controlador. Vão nas nossas aulas de controlador da Full Gauge, da Carrel, que vocês vão ver que eu falo muito sobre isso, eu bato muito nessa tecla. Mas, nesse momento, o que você tem que entender? Que esses ciclos não podem ser tão curtos. Se for curto, o que acontece? Quando o compressor dá a partida, ele manda muito óleo para a linha. E ele precisa de alguns minutos funcionando para esse óleo naturalmente voltar pela sua miscibilidade, ele vai voltar para o compressor. Então ele dá a partida, manda óleo para a linha, quando ele começa a funcionar, ele começa a devolver esse óleo para o compressor. Se você desliga muito rapidamente o sistema por excesso de carga térmica, por exemplo, o que vai acontecer? Não vai dar tempo desse óleo voltar. Esse óleo vai começar a se depositar principalmente no evaporador. No evaporador é um problemão. Óleo no evaporador é 2 problemas. Primeiro, você pode até completar o óleo no compressor para não perder ele, mas esse óleo no evaporador ele vai estar brigando, vai tomando espaço útil do fluido refrigerante. E nessa briga, nessa briga por espaço dentro do evaporador, você vai perder rendimento do teu evaporador. Um evaporador que, por exemplo, fosse ele entregar 4.000 kcal, começa a te entregar 3.000, 2.500 kcal/hora. Beleza? Vamos para frente? Resolvido aqui, né, pessoal? Então vamos para frente. Dito isso, eu falei para vocês 2 motivos. Então, falta de fluido refrigerante, tá? Que você não vai ter o arraste de devolução, ou excesso de liga e desliga. Esse excesso de liga e desliga, se tiver o pressostato KP1 de baixa, também vai acontecer. E aí você dobra o problema, porque você vai estar sem fluido refrigerante e o pressostato vai ficar ciclando, liga e desliga, liga e desliga. Óleo vai para a linha, não tem nem gás para fazer ele voltar e também vai desligar muito rápido porque você está com o pressostato desarmando. Aí você também vai ficar sem óleo no teu compressor, tá bom? Então você está lá com o teu sistema funcionando há anos, faltou o óleo, o que aconteceu? Falta de gás ou excesso de sistema ligando e desligando. Ok, então isso aqui está resolvido. A nossa aula hoje vai caminhar pelo terceiro motivo. Erro de projeto. Sistema novo. Você está com um sistema novo, o sistema está lá zeradinho. O que acontece? E esse óleo começa a fugir. Começa a sumir do compressor, né? Sumir entre aspas, de novo, né, pessoal? Muitas aspas nessa hora. Mas esse óleo começa a migrar do compressor para o tanque de líquido, para o evaporador principalmente, e começa a não voltar para o compressor. Isso é por erro de linha frigorífica. Então a aula agora vai toda para a linha, como você vai projetar, como que você vai dimensionar, como que você vai fazer uma inspeção numa instalação e ver que isso está errado e tem que ser corrigido para o sistema não dar mais problemas. Beleza? Dito isso, então agora começa a nossa aula mesmo. Então como é que você vai calcular a área interna da tubulação para a velocidade estimada? Como que a gente calcula o diâmetro da tubulação de um sistema de refrigeração? A relação de velocidade com a capacidade do sistema pode ser definida pela equação. A velocidade estimada do fluido refrigerante vai ser igual capacidade do evaporador em kJ, quilowatts ou kcal/hora, vezes o volume específico do fluido refrigerante, metro cúbico por quilo, dividido pela diferença de entalpia no evaporador, vezes a área interna do tubo, beleza? E aí você vai calcular, né, a velocidade, se você inverter ali na fórmula, você vai ter a área interna. Quando nós começamos a ver a tubulação, então você já tem que estar ambientado. Você vai ter a tubulação rígida. A rígida ela é melhor para você trabalhar porque ela, como o nome já diz, né, é um tubo reto, é mais tranquilo. Você vai ter os diâmetros. Esses diâmetros agora, a partir desse momento, são diâmetros externos. Na refrigeração a gente usa diâmetro externo, tá bom? Então agora, a partir desse momento, diâmetros externos. Esquece a formulazinha que eu falei agora há pouco e vamos pensar em diâmetros externos. E também você tem panqueca, que ela é mais fácil de trabalhar, tubos de menores diâmetros, tá? E só que eles têm que ter um capricho maior na instalação, ok? Dito isso, o que nós temos aqui? A Iluma nos dá isso em milímetros. Por exemplo, aqui eu tenho o 516, que é o 7,94 milímetros. Aqui eu vou ter o 3/4, perdão, que é 19,5 milímetros.
E a Iluma me dá as pressões máximas de trabalho. Então você fique muito atento qual é a pressão que o teu tubo suporta, beleza? Então você vai ter aqui as espessuras. A espessura 0,79 é o que nós chamamos aqui de 1,16, tá, pessoal? E 1,59 é a 1,32. Deixa eu ver se eu falei certo ou falei errado. Acho que eu falei errado. Vamos lá, cadê aqui? 1,32 e 1,16, exato. A 1,32, cadê aqui? Exatamente. A 1,32 é a 0,79, tá? E a 1,16 é a 1,59, tá? Então, se eu falei errado, agora eu falei certo. Beleza? Então, o que você tem que entender aqui? Por exemplo, você vai ter lá um tubo 1,32. Se você tiver ele no diâmetro aqui de, cadê aqui? 3/4, ele suporta até 768 libras. Um tubo de 1,8, beleza? Ele vai suportar apenas 568 libras nesse tubo até a sua, que é a sua pressão máxima de trabalho. Acima disso, você vai ter problema no teu tubo, vai corromper a integridade do seu tubo e você vai perder a tua instalação, beleza? Por ruptura. Se você aumentar a parede para 1/16, que aqui é 1,59, você vai ter 1.180 libras no 1/8, né? No 3/4, 1.607 libras. Note que quanto menor o tubo, você pode começar a trabalhar aqui, por exemplo, o tubo 3/8, né? Quanto menor o tubo, você consegue trabalhar aqui com paredes menores, porque quanto menor esse tubo, a parede naturalmente vai ficando mais robusta, ela fica maior, e você, como o diâmetro é externo, né? Você acaba tendo ali, não a necessidade de usar paredes mais espessas, beleza? Quanto maior o tubo, mais frágil ele fica, você vai precisar de mais parede, não tem o que fazer. Isso aí é uma restrição física do material, beleza? Aqui tem uma tabelinha, se você precisar transformar de polegadas para milímetro, quando nós compramos nas lojas de refrigeração, distribuidores ou na própria fábrica de tubulação, eles vão vender para nós comercialmente em polegadas. Por exemplo, uma polegada, 25,4 milímetros. 1/8, 28,57 milímetros, ok? O tubo de meia, 12,7 milímetros. Então você vai acabar comprando isso aqui em polegadas. De novo, as paredes mais usuais são as paredes 1,32, que são as paredes mais finas, correto? 1,16, que é a parede que a gente chama de parede grossa. Comercialmente você vai ter esses dois aqui, 1,16, 1,32. Essa parede não é só pela pressão, tá? Tem essa pressão que eu expliquei para vocês, mas também a questão da vibração. Então, em racks, sistemas maiores que usam tubulação de diâmetro maior, você acaba sendo obrigado a usar a parede 1,16, ok? Até pela vibração nos diâmetros maiores. Isso aí na hora do projeto, a empresa de engenharia vai verificar isso para vocês. Aqui nessa aula, onde a gente se restringe em máquinas do tipo unidade condensadora ponto a ponto com evaporador, vocês não precisam se preocupar com isso. Geralmente aí máquinas, tubos de até 1/8, que é o que vocês vão mais usar, você pode ficar na parede menorzinha, que é 1,32. Por quê? Ó, ele suporta, cadê aqui? 568 libras. 568 libras na sucção é uma pressão bem elevada. Você não vai trabalhar na sucção com pressões acima de 50, 70 libras, ok? Então vocês podem ficar tranquilo aqui que você não vai chegar nessas pressões aí tão altas. Um degelo a gás quente é bom você dar uma olhadinha na tabela e dar uma analisada, beleza? Sempre é bom você dar uma analisada nessa questão da pressão. Quando que você vai analisar? Na tua régua pressão-temperatura. Aqui eu peguei um exemplo exagerado, o R410A, na condensação, que é na linha de líquido, que vai ser tubulações com diâmetros menores, então vocês estão tranquilos, você vai chegar em 429,6 libras, isso condensando aqui a 50 graus Celsius. Só para vocês terem uma ideia, um tubo de meia que é um tubo comum na linha de líquido, um tubo de meia aqui ele vai suportar 1.166 libras, 1.166 PSI. Se nós formos aqui no tipo panqueca, fica um pouco mais crítico. Ó, a panqueca já não é tão forte. 782 libras ela vai suportar, né, um tubo de meia. Mesmo assim, está bem acima dos 429 aqui da pressão do nosso fluido na linha de líquido. Beleza? Lembrando, o ar-condicionado, você pode ter o ciclo reverso, quente e frio. Fiquem espertos. Na dúvida, você pula aqui, ó. Em vez de você usar a meia panqueca,
Na dúvida, você pode usar a meia tanto na parede grossa, 1.607 libras, ou mesmo a meia no tubo rígido, ele aumenta para 1.166. Então, você pode usar o tubo de meia rígido, tá? Ele fica bem melhor do que o tubo de meio panqueca, né? Bobinas, no caso. Tranquilo? Continuando a nossa aula. Quando você vai projetar um sisteminha de refrigeração, uma câmara fria, por exemplo, o que você tem que cuidar? Primeiro passo, compressor. Geralmente você vai ter 3 hipóteses, mas geralmente vamos resumir em 2 hipóteses, para essa aula não ficar muito longa. Compressor abaixo do evaporador ou compressor acima do evaporador, beleza? Então você vai ter aqui, nesse caso aqui o compressor está abaixo do evaporador, você vai ter que ter aqui um sifão na saída do meu evaporador. Por quê? Para esse óleo lubrificante que está no evaporador, se ele voltar, ele vai depositar aqui no sifão. Quando o compressor religar, ele vai empurrar todo esse óleo para frente. Exatamente. Ó, o óleo que eu vou ter aqui no meu evaporador, o que vai acontecer aqui, pessoal? Ele vai depositar nesse sifão aqui quando o compressor desligar. Quando religar novamente o compressor, toda a força aqui vai mandar esse óleo de volta para o meu compressor. Compressor abaixo é tranquilo, para baixo todo santo ajuda. Nós vamos ver daqui a pouco quando o compressor estiver acima. Aí é mais crítico, beleza? E aqui você tem um segundo sifão. Esse sifão aqui é tranquilo, galera. Ele é quase mais para você evitar aqui, caso você tenha um retorno de líquido, tá? Esse líquido vai ficar parado nesse sifão aqui, líquido do gás agora, nem é do óleo. Daí ele vai acabar sendo quase que um separadorzinho ali de líquido ali, muito primitivo, tá? Que você pode fazer aqui na chegada do compressor. É uma boa orientação, mas também muitos técnicos acabam chegando direto no compressor. Se chegar direto no compressor, uma dica legal, chega um pouquinho abaixo do compressor e vem para cá, ó, tá? Isso compressor abaixo, compressor acima a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Mas é mais pelo líquido do que pelo óleo. Para baixo todo santo ajuda. Aqui, lembrando, não é para voltar líquido, tá, galera? Isso aqui, superaquecimento bem feito, válvula de expansão bem regulada, não é para voltar líquido. Compressor não estando bloqueado, não tem que voltar líquido para o compressor, não. E o compressor ainda tem mais um para-choquezinho aqui dentro dele mesmo, para, porventura, evaporar o último líquido que chegue nele, tá? Aqui a linha de líquido, aqui não tem segredo. É alta pressão, alta temperatura. Ele tem aqui, ele é muito tranquilo, tá? O tubo é de um diâmetro menor, nós vamos ver daqui durante essa aula como dimensiona isso. Aqui é muito tranquilo, você não precisa fazer sifão, não precisa de nada, não precisa nem isolar essa linha na linha de líquido, numa instalação de câmara fria, expositor ou balcão, beleza? Então vamos lá, pessoal. Tá gostando da aula? Quer aprender mais? Quer ficar fera em refrigeração comercial? Galera, vai lá, seja membro do canal, tá? Eu vou deixar o link aqui em algum lugar, se já deixei para trás, volta o vídeo um pouquinho, vou deixar o link aqui ou aqui, não sei exatamente onde. Clica lá, seja membro do canal, custa uma Coca-Cola 2 litros por mês aí, 12, 15 reais por mês, é muito barato, é pelo próprio YouTube, você tem acesso a esses vídeos aqui só para membros. O que são esses vídeos? São aulas de refrigeração comercial em cima do livro Refrigeração Comercial para Técnicos em Ar-Condicionado, tá? O treinamento é muito bom, quem faz recomenda, indica para os outros, e é o melhor treinamento online de refrigeração comercial do Brasil. Nós fazemos o livro de forma didática, um livro grande, espesso, tem 13 capítulos o livro, nós fazemos todos os livros, todos os exercícios, gabarito, para você sair fera em refrigeração comercial. O que você está esperando? Entra ali, seja membro, minha honra ter você no canal como membro, tá? Continuando. Velocidade recomendada para a linha de descarga e sucção. Tubulação horizontal, maior ou igual 2,5 metros por segundo. O que é uma tubulação horizontal? Compressor e evaporador na mesma linha. Tubulação ascendente, subida, aqui é o problema. Tá? Eu tenho um evaporador, nós vamos ver daqui a pouco, e eu tenho o compressor aqui embaixo. Beleza? Então o que acontece aqui? Linha de líquido vem para cá e a sucção vem para cá. Aqui eu tenho o problema. Tá? Perdão. Eita. Contrário, né, galerinha? Contrário, desculpa. Desculpa por eu existir aí. Compressor acima e evaporador abaixo. É que eu acabei de falar para vocês da aula, acabei de falar no slide passado o contrário, né? E eu acabei me pegando aqui. Então o que vai acontecer aqui, ó? Compressor vai mandar o líquido para cá,
Vou até trocar a canetinha agora, deixar azulzinho. Vamos caprichar nisso aqui. E do evaporador ele volta para o compressor. Ele tem que subir isso aqui. Beleza? Então o que acontece aqui? Lembra que eu falei lá no começo da aula? Compressor da partida. Ele vai mandar uma quantidade maior de óleo para o evaporador. Daqui a pouco eu falo para vocês do separador de óleo, tá? Daqui a pouquinho. Eu vou mandar esse óleo para o evaporador. Esse óleo vai vir aqui no evaporador, ele vai se depositar um pouco e com a miscibilidade do gás e óleo ele vai ter que voltar na pressão de baixa para o meu compressor. Eu tenho que ter uma velocidade de pelo menos aqui, pessoal, 5 metros por segundo. Eu indico 8 metros por segundo, ok? 8 metros por segundo para garantir o retorno do meu óleo. Velocidade máxima recomendada é 20 metros por segundo, porque aqui eu vou ter dois problemas. Nós vamos ver daqui a pouco no Cool Selector que se eu diminuir demais o diâmetro, eu aumento a velocidade, eu aumento a vibração do tubo, vou ter quebra, ruptura de solda, mas também eu tenho muita queda de pressão, e isso não é desejável no sistema. Então é um cobertor curto. Não posso passar de 20, mas também não pode ser menor do que 5, beleza? Então não posso pôr um tubo exageradamente grande, tá? Um diâmetro muito grande, e eu não posso pôr um tubo exageradamente pequeno, tá? Eu não posso nem estrangular e nem pôr um tubo muito grande, beleza? Então nós vamos ver como é que isso acontece. Linha de líquido, velocidade máxima 1 metro por segundo. Em casos extremos é permitido até 1,5 metro por segundo na linha de líquido. Linha de líquido incomoda muito pouco, pessoal, muito pouco mesmo. Mas é bom você ter essa noção também de colocar o tubo certo, tá bom? Dito isso, quando você vai dimensionar, você tem que ter o comprimento equivalente da linha e não apenas o comprimento das peças em si. Você não vai ter apenas o comprimento do tubo de cobre. Eu usei 15 metros de tubo de cobre. Não. Você usou 15 metros de tubo de cobre, mais o que você colocou de curvas, válvulas, solenoide durante a linha. Então isso chama-se comprimento equivalente. Se você já fez isso com instalações hidráulicas, é muito tranquilo. É muito parecido quando você vai fazer uma instalação hidráulica de água numa casa, tá? É muito similar. Então vamos lá. O que acontece aqui? Nós vamos ter aqui, ó, comprimento equivalente. Nós temos curva de 90, né? Então eu tenho aqui os tubos de meia, 5 oitavos, 3 quartos, 7 oitavos. Curva de 45, válvula globo e solenoide, válvula em ângulo, T-ramificação e bifurcação. Vamos ver como que isso funciona. Aqui sim, ó, pessoal. Aqui eu tenho um compressor acima, compressor e condensador, e o evaporador abaixo. Aqui é uma situação crítica de instalação. Como que nós vamos fazer? Primeiro passo, nós temos que ter a carga térmica do nosso sistema. Então você calculou o cálculo de carga térmica, você já sabe a capacidade do teu compressor, da tua unidade condensadora, do seu evaporador. Vamos supor que isso aqui seja 4.000 kcal/hora. Beleza? 4.000 kcal/hora. Vamos trabalhar com esse número a partir de agora. 4.000 kcal/hora, tá? Então nós temos que ter um número, temos um número, que é a capacidade da nossa câmara fria. Eu calculei minha câmara fria, ela tem que ter 4.000 kcal/hora. Você vai lá nas nossas aulas de carga térmica, dimensionamento de carga térmica, como calcular carga térmica numa câmara fria. Tenho diversos vídeos, nós temos diversos vídeos no canal, gratuito, vai lá e assiste e aprende como fazer. 4.000 kcal/hora, evaporando a menos 30, então é uma câmara de congelados. Ok, menos 30 graus Celsius. Condensando a 45, então mais 45. É uma cidade tranquila, tipo São Paulo, Curitiba, tá? Uma cidade aí, vamos dizer assim, mais amena, o clima. Condensação a ar, né? Ventiladorzinho aqui, ó. Ventiladorzinho aqui no condensador. Ele vai me dar aqui uma condensação de uns 45. Então eu vou estar num dia normal lá de 38 graus no verão, vou estar condensando a 45. 36 graus, 45, tá? Dito isso, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter que dimensionar. Primeiro passo é nós termos o comprimento equivalente. Qual que vai ser o comprimento equivalente? Então vamos supor que aqui, pessoal, eu tenha, nesse trecho aqui, eu tenha 1 metro, tá? Então aqui eu tenho 1 metro, beleza? E vamos supor que aqui eu tenho mais 1 metro. Aqui. Tá? Então aqui vamos ter mais 1 metro aqui, tá? Por hipótese. E essa minha subida seja de 6 metros. Tá? É uma subida grande. Tá?
Isso aqui dá quase 2 lajes, 6 metros, beleza? Então eu já tenho aqui um número, 6 metros. Mas eu não vou dimensionar a minha tubulação por 6 metros, ok? Eu vou ter que pegar todas essas curvas aqui. Então, como que você vai fazer? Primeiro passo, você vai ter que imaginar mais ou menos a sucção. Depois, se der errado, você volta na tabela e refaz novamente o teu cálculo. Então, você já tem uma ideia mais ou menos. Pela tubulação da unidade condensadora, pela ali as conexões do teu evaporador, você já tem uma noção de qual que vai ser o diâmetro. Vamos supor aqui que nós vamos começar com 7/8. Vamos ver se 7/8 vai atender essa nossa demanda aqui. 7/8. Vamos começar com 7/8. Não é que é o certo, tá? Daqui a pouco eu vou ter que aumentar ou diminuir. 7/8. Então o que acontece aqui? Eu vou vir aqui, ó, curva de 90. Eu tenho que somar 0,7 metros para cada curva de 90. Quantas curvas de 90 eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma. Eu tenho... Exatamente, eu tenho uma aqui. Tenho duas. Tenho três. Tá vendo aqui, ó? Uma curva de 90, duas curvas de 90, três curvas de 90. 4, 5, 6, 7. Então, vou mudar a cor da minha caneta aqui que eu vou começar a me perder. Eu vou apagar essa linha aqui, que essa linha está incomodando. Isso aí. Tá? Então, deixa agora, beleza. Voltar minha caneta. Então, tenho mais aqui, ó. 1, 2, 3. Então, quantas curvas de 90 eu tenho? Ó, tenho uma, tenho duas. Deixa eu pôr a caneta vermelha aqui para vocês. Opa, canetinha vermelha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 curvas de 90. Então, a conta ficou fácil até, né, pessoal? 10 curvas de 90, ó, 10 vezes 0,7. 10 vezes 0,7 vai dar 7 metros. Então, eu tenho 6 metros mais 7 metros equivalente. Da onde esses 7 metros? Daqui, ó. Daqui, ó, 7/8. 0,7 vai dar 7 metros, beleza? Só tenho isso na sucção? Só tenho isso. Então, 7 mais 6 vai dar 13 metros. Então, o meu comprimento equivalente aqui, ó, é 13 metros. Beleza? Estamos falando de sucção. Depois nós vamos falar de líquido. Feito isso, vamos voltar aqui, ó. Eu vou ter essas tabelas. Como que eu trabalho com essas tabelas aqui? Eu vou pegar a temperatura de evaporação mais próxima. Essa tabela aqui é para o R404A, tá bom? Então você tem que cuidar muito. Aqui ela não está falando aqui no vídeo, mas ele é de R404A. Então você tem que cuidar muito pegar para o R404A. Você vai pegar a temperatura de evaporação mais próxima, que é menos 29. Ó, aqui está bem declarado o comprimento equivalente. Beleza? E você vai chegar aqui, ó, 4.500 quilocal, que é um degrau acima, né? Se você não tiver 4.000 exato, você vai pular um degrau para cima. O que ele está dando aqui, ó? Ele me deu que até 7,5 metros, ó que legal, pessoal, equivalente, eu poderia entrar com 7/8. Porém, deu 13 metros. Eu tenho que entrar com 1/8. Vocês conseguem ver no vídeo que ele está um pouco mais cinza, ó, aqui tá um pouco mais cinza do que aqui, ó, aqui tá branquinho, aqui tá cinza. Quando tá cinza, ele está me falando o seguinte, prestem muito atenção agora. Se o meu evaporador for acima do meu compressor, que é o caso aqui, eu tenho que voltar um degrau, eu tenho que voltar para 7/8. Eu vou ter que ganhar velocidade, nem que isso me dê uma queda de pressão, que não é muito desejável, beleza? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu comecei com 7/8, tá? Porque até aqui, ó, em 4.500 quilocal, eu deveria começar com 7/8 mesmo. Comecei com 7/8, mas 13 metros teria que ser 1/8. Se fosse 22 metros e meio, aí não tem jeito, teria que ser 1/8 mesmo. Como aqui tá cinzinha, eu volto para 7/8. Via tabela, eu vou pegar os 7/8. Vamos ver isso no software, como é que fica? Então vamos ver isso no software. Deixa eu... Opa! Primeiro eu vou arrumar meu mouse aqui. Mouse, configurações do mouse. Vamos deixar o mouse bem legal aqui, cadê aqui? Girar, roda, linhas, melhorar o rolê, ponteiro do mouse, pôr no toque. Acho que é aqui, é aqui. Aí, ó, eu gosto de deixar aqui grande aqui para vocês conseguirem a aula ficar um pouquinho melhor na questão do mouse, tá, pessoal?
Deixa eu descartar aqui. Não, vou ter que manter, né? Vou manter, tá? Mantive. Então vamos lá. Cadê aqui? Vamos abrir aqui o nosso software. Ó, Cool Selector. E vamos fazer a mesma simulação via software, tá bom? Então, unidades condensadoras. Não. Tubulação, pessoal. Aqui, ó. Válvula com componentes em linhas. Tubulação. O fluido aqui, ó. R404A. Nós vamos fazer primeiro a linha de sucção, que é o que nós estamos trabalhando. Tubo de cobre ANSI, ANSI. 4.000 kcal. Temperatura de evaporação aqui eu consigo colocar meus menos 30. Superaquecimento útil 8, adicional 8. Então 8 com 8 vai dar 16 o superaquecimento total. Tem vídeo de superaquecimento também no canal, só ir lá, pessoal. 45 graus condensação, 1/3 de subresfriamento. Aí, ó. Olha que legal, pessoal. Então o que nós calculamos lá? Nós calculamos que teria que ser... Ah, não. Comprimento aqui, ó. Comprimento equivalente, 13 metros, né? Beleza? E o ângulo vamos pôr 90 graus, porque ele é ascendente, né? Ele vai para cima e arriba. Tá vendo aqui, ó? Então, o que deu aqui, pessoal? Olha que legal. O software está me dando que um tubo de 1 1/8, ele me dá aqui uma velocidade de 9,58 de entrada e de saída 9,81 metros por segundo. Tá dentro, tá acima do 5 e tá acima do 8 que eu falei para vocês anteriormente. Então eu posso usar de 1 1/8 e até desejável. Se eu usar o 7/8 que a tabela está me pedindo para um excesso de preciosismo, a velocidade vai ficar bem maior, 16,31. E na saída 17,61, está abaixo dos 20, que é o limite, né? Por questão de vibração, queda de pressão e tudo mais. Porém, você vai ter um efeito indesejável. Você vai ter 2 libras de perda de pressão aqui, ó, 2,12 PSI. Isso me dá 1,8 graus Celsius, tá? Se eu usar 1 1/8, a minha perda é de apenas 0,6 graus Celsius. Lembra da nossa aula que nós tivemos esses dias? Lembra da aula que nós tivemos esses dias, pessoal? Que nós falamos sobre taxa de compressão. Quanto maior a taxa de compressão, menos rendimento o compressor tem. Foi uma aula anterior, ou 2 para trás, aí, se você for no canal. Tá? O que vai acontecer aqui? Ó? Eu estou evaporando a menos 30, beleza? Menos 30 aqui. Com essa queda de pressão, o meu compressor vai estar rendendo por menos 31,8. Estou entregando menos 30 no evaporador, mas lá no compressor está menos 31,8. O rendimento do compressor cai. Tá? Eu vou simplificar isso. Vamos dizer que eu estava entregando menos 30 e agora eu estou com menos 32. Mas aqui faz menos 31,8, então dá. Tá? Então o que vai acontecer, pessoal? O meu compressor perde rendimento. Olhe como que isso aqui afeta diretamente. Vamos pegar uma unidade de condensador aqui, para vocês verem o efeito disso na tua linha. Então vou aqui, ó, 60 Hz, 380 volts, trifásico. Vamos pegar aqui uma unidade de 49. Eu quero pegar aqui uma... Vamos ver se eu tenho aqui uma LG... Ó, uma LGZ 136, pessoal. LGZ 136 D49V. Ela entrega para mim 4.147 kcal, tá? Evaporando aqui a menos 30, temperatura ambiente 32, subresfriamento de 3. Então tá... Vamos subir essa temperatura um pouquinho aqui. Vamos pôr aqui 36 graus, né? Que é uma temperatura mais coerente com a realidade do Brasil aqui. Cadê aqui a nossa LGZ 136? Tá aqui, ó. Ela começa a entregar aqui para nós 3.753 kcal nesse regime. 3.753 kcal, tá? Então, é o que ela está me entregando, é o que a máquina entrega. Se eu aumentar isso aqui para menos 31,8, então marca esse número, ó, 3.753. Calculadora. Cadê minha calculadora? Calculadora, sumiu minha calculadora, agora abriu. Então, ó, eu tenho 3.753 kcal. Agora vamos abaixar isso aqui para 31,8. Ela foi para aqui 3.369 menos 3.369. Você perdeu 384 kcal de rendimento por usar um tubo de um diâmetro menor. Beleza? Voltando, não parece, mas é considerável, né? Você teve uma perda aí de uns 10%. Beleza? Parece pouco, mas não é. Então vamos lá.
É isso que acontece na prática quando você reduz muito o diâmetro de uma tubulação. Tá? Lembrando que, se passar de 20 metros por segundo, aí você vai começar a ter problema de vibração e ruptura de solda também, trinca de solda. Então, voltando. Cadê aqui? Aqui, galera. Então, vamos lá. Vamos voltar à nossa aula aqui. Então, vocês viram como é que vocês vão selecionar isso no Cool Selector e também via tabela, né? Agora, vamos fazer da linha de líquido. Então, aqui nós podemos manter, pessoal, eu mudaria aqui, como eu estou muito tranquilo, eu mudaria aqui para 1/8. Opa, deixa eu ver aqui se eu consigo. Caneta. Eu mudaria aqui para 1/8, porque o software me falou que eu vou ter uma velocidade acima de 8 metros por segundo, tá? Como eu estou acima de 8 metros por segundo, eu vou aqui de 1/8. Eu não vou fazer essa conta aqui, mas vai aumentar um pouquinho. Porque o que vai acontecer aqui? 1/8 é 0,9. Então, eu vou ter 9 metros aqui, ao invés de 7. Então, 9 mais 6, eu aumento para 15 metros a minha linha equivalente. Eu vou estar aqui, né, no 1/8 aqui mesmo, beleza? Por isso que é bom vocês usarem o software do Cool Selector para ver a questão da velocidade. Essas tabelas aqui, ó, se eu ficasse cego só na tabela, eu ia acabar colocando 7/8, tá? 7/8, e aí eu ia acabar sacrificando um pouco do rendimento da máquina devido à queda de pressão. Tranquilo? Vai funcionar nos dois casos. Se você usar 7/8, se você usar 1/8, das duas formas está correta. Ninguém pode falar nada de errado para você, beleza? Isso aqui é a interpretação de tabela. Cada um faz como achar melhor dentro do que está certo. Continuando. Diâmetro do líquido. 4.500 quilocal. Eu vou ter aqui 7,5 ou 15. Vamos fazer aqui o cálculo equivalente. Vamos colocar uma solenoide aqui também, galera? Vamos enfeitar a boneca? Aqui eu vou pôr uma solenoide, beleza? Aqui tem mais uma solenoide. Só para dar fazer uma gracinha. Aqui está dizendo, pessoal, que vai dar 3/8, ó. Até 22 metros e meio vai dar 3/8, tá vendo? Então vamos fazer por 3/8 só por fazer. Opa, 3/8. Então aqui, ó, tem uma curva de 90, outra curva de 90, uma solenoide. A de expansão não conta, tá, pessoal? Então é bem tranquilo. 3/8 eu não tenho, eu vou usar de meia. 2 vezes 0,4. E a solenoide está aqui, ó, 3,3. Então, 3,3. Então, aqui vai dar 3,3 da solenoide. Mais 0,4 duas vezes. Então, vai dar 0,8. 0,8, que são duas curvas de 90. Mais, eu tenho aqui quantos metros? Vou ter 1 metro aqui, né, que eu falei, mais 1 metro aqui, mais 6 aqui. 6, 7, 8, mais 8. Mais 8. Vamos pegar uma calculadora agora, para nós não fazer contas erradas ao vivo. É legal quando a gente faz conta errada ao vivo, né? Aí fica bonito. 0,8 mais 8. 12 metros, tá? Meu comprimento equivalente aqui é 12,1 metros. Beleza? Então aqui tranquilo. O que vai acontecer aqui, ó? Então eu vou ter aqui a tubulação de líquido 3/8, tá? 3/8 vai atender. Vamos ver lá no Cool Selector como é que isso fica? Cool Selector. Voltando à tubulação, 4.000 quilocal, menos 30, 45, pipipi, papá. Linha de líquido. Continua. Tubuense. Quanto que deu lá mesmo? Já tinha esquecido. Vamos lá. Cadê? Opa. Ué. 12,1 metros. Isso aí. 12,1 metros. Manter. Cadê aqui o 12,1 metros? Tadadã. Tá aqui. 12,1. Agora é o contrário. Vamos ver se ele aceita. Que agora é para baixo, né? Para baixo todo santo ajuda. E aqui, pessoal, ó, ele deu 3/8. 3/8. Note que ele passou um pouquinho aqui, ó. Ele passou 1,07, tá? Então, mas você pode manter aqui o 3/8 tranquilamente, que você vai estar tranquilo aqui, beleza? Então, voltando aqui, pessoal, para a nossa aula. Então, já está definido
que a nossa tubulação vai ser de meia. Vamos por aqui, caneta. Então aqui vai ser meia e 1 e 1/8. Tá bom? Definimos isso aqui. Lembrando, agora nós vamos começar a falar de sifão. Vou até trocar a cor da caneta. Decidido, está definido. Agora vem os detalhes, né? Como diria. Cadê aqui? Vamos usar uma caneta laranjinha. Sifão, pessoal. Eu tenho que ter um sifão aqui atrás do evaporador, né? Na saída da sucção. Tá? Aqui na saída do evaporador, tá? Não é atrás, na saída do evaporador. Já vou ter o bulbo aqui da... Esse aqui é o bulbo da válvula de expansão termostática, ok? Saindo aqui, ó, tá aqui o bulbo dela, né? Saindo aqui eu já tenho um sifão, por quê? Lembra que eu falei desde o começo da aula que o evaporador é um ponto natural de acumulação de óleo e isso não é desejável? Então todo esse óleo vai ter que escorrer nesse sifão, ok? Ele tem que escorrer aqui. Quando o compressor religa, esse óleo que está travando aqui a passagem, ele vai chegar a travar a passagem aqui do gás, do fluido refrigerante. Ele volta num tiro só para o meu compressor, beleza? E a cada 3 metros, pessoal, você pode fazer até 2 metros, tá? Se você achar interessante. Mas a cada 3 metros, ou 2 metros, mas pode ser 3, tá? Bem dimensionadinho. Você tem que pôr um sifão, ou um looping. Depois a gente vai falar do looping, tá? Você vai pôr um sifão, um looping a cada 3 metros. Chegando no compressor, mesmo comentário. Você tem que fazer um sifão invertido. Por quê? Se algum óleo ainda ficar aqui, que ele não volte para cá, tá? Então esse é o desenho. Sifão aqui na saída, a cada 3 metros um sifão, e aqui outro sifão, isso na linha de sucção. Linha de líquido não precisa de nada, pessoal. Linha de líquido é tranquilo, tá bom? Depois de tudo isso, muito bem isolado. Isolação, bem bonitinho, beleza? Na sucção. Se eu não fizer esse sifão aqui, o que vai acontecer? Eu não vou ter... Opa! Se eu não fizer aqui, ó, pessoal, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu não fizer esse sifão aqui, eu vou começar a ter muito óleo aqui, ó. Se esse óleo aqui fizer uma coluna mais alta aqui, ó, do que o meu evaporador, ele vai começar a inundar meu evaporador de óleo e aí lascou tudo. Tranquilo? Então vamos continuar aqui nossa aula que está indo legal. Sifão, pessoal, muito importante aqui, ó. Você nunca vai reduzir a tubulação antes do sifão. Jamais aqui você vai reduzir, tá? Não façam isso de forma nenhuma. Então, por quê? Senão o óleo vai começar a acumular aqui, ó, antes da redução. Tá vendo? Então nunca reduzir antes do sifão. Antes do sifão você não reduz, beleza? O óleo fica aqui igual eu falei para vocês. Você pode, e até deve muitas vezes, reduzir para frente do sifão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem doido aqui para vocês que vale muito a pena. Eu posso perfeitamente fazer essa primeira pernada aqui, ó, em 1/8 e depois reduzir para 7/8 para ganhar velocidade na chegada do compressor. Se você projetar assim, dentro de uma coerência, conforme está vendo nessa imagem aqui, ó, não tem nada de errado, né? Dentro de um bom senso, né? Você não pode reduzir demais, ok? Que você vai ganhar velocidade. Então, você pode reduzir depois ou manter o mesmo diâmetro, nunca antes, beleza? Inclinação. Se você tem uma longa linha horizontal, é bem comum, debaixo de uma laje, tá? Geralmente está no estacionamento de um supermercado, você está debaixo de uma laje, você está passando a tubulação para chegar lá no teu compressor, na tua casa de máquinas. Você tem que ter uma inclinação de 0,5%. Se você bater o olho, você não vai perceber. Mas ele tem que estar levemente inclinado, sempre mais baixo aqui, ó, no ponto do compressor, do que no começo aqui, ó, da saída aqui do sifão invertido. Então, para cada 10 metros de tubo, equivale a 5 centímetros. Essa é a conta. Então, se eu tenho 10 metros de tubo, eu vou lançar 10 metros de tubo. Eu tenho que estar 5 centímetros mais baixo aqui do que aqui. Tá? Isso aqui é obrigatório. Então, vou ler para vocês. Para cada 10 metros de tubo equivalem a 5 centímetros de caimento. Ou seja, uma inclinação de 0,5%. Beleza, galerinha? Entenderam bem? Sempre caindo para a casa de máquinas, na sucção. Para o óleo escorrer para a casa de máquinas. Não tem como esquecer mais, né? Evaporador, já insistimos várias vezes, né? Sifão aqui, ó, na saída dele, beleza? Se vai sair aqui para o outro lado da câmara, põe mais um invertidinho aqui. Looping.
Tá? O looping é legal, galera. Qual que é a ideia do looping? O looping ele faz a mesma função aqui do sifão, porém, você mantém a plumagem, mantém a linha, né? Então, em vez de ser tubo, ó, vocês estão vendo que esse tubo está vindo para cá? Aqui, se você fizer um looping, você vai fazer isso aqui, ó. Opa! E vai manter a mesma linha. Isso aqui pode ser interessante numa obra, tá? Você só faz aqui uma caixinha para o looping e você mantém a mesma linha do tubo. Você não fica jogando o tubo para a direita, igual nessa imagem aqui, ou para a esquerda, dependendo da obra que você estiver fazendo. Óleo a acrescentar na tubulação. Isso aqui é muito importante. Então, o que acontece aqui? Antes de eu falar do óleo, deixa eu falar do separador de óleo. Quando que vocês vão usar separador de óleo? Nós temos aulas só de separador de óleo, tá? Na refrigeração comercial, se você evaporar abaixo de menos 15 graus Celsius, é obrigatório. Tá? Que nem nesse sistema aqui que nós estamos fazendo, evaporando a menos 30, é obrigatório o separador de óleo. Você vai pôr aonde o separador de óleo? Você vai pôr aqui, ó, na descarga do compressor. A pecinha vai ficar aqui, beleza? Então você vai vir aqui, vai ter o in, que é a entrada, tá? Então esse tubo aqui você corta fora, né? E aqui o out, que é a saída. E vai ter um retorno. Vou mudar a cor aqui para vocês não se perder. Vai ter um retorno. Esse retorno, ou ele vai ter uma portinha aqui no cárter do compressor. Se não tiver essa portinha, vamos supor que não tem essa portinha, você vai vir aqui, ó, e por cima, com um T, você volta na sucção, devolvendo o óleo para o compressor, tá bom? Esse é um separador de óleo. Um separador de óleo separa de 95% a 99,5% do óleo, mas o óleo continua indo para a linha. Então, um separador de óleo não vai ter dispensado o uso de sifão e diâmetros adequados na linha, mas melhora muito, tanto que é obrigatório, por quê? Linhas muito longas, evaporação abaixo de menos 15 graus Celsius, compressores muito acima do evaporador, tem que ter o separador de óleo, mesmo com todos esses cuidados da tubulação. Evaporou abaixo de menos 15, acima de menos 15, menos 10, menos 5, 0. Você tem mais pressão na sucção, você tem mais volume de fluido refrigerante para trazer o óleo para o compressor. Você pode dispensar o uso do separador de óleo usando as boas práticas que nós estamos usando, falando aqui sobre dimensionamento e projeto de tubulação, ok? Tá? Então esse é o separador de óleo. Mesmo assim, você tem que pôr óleo adicional. Tá? Quando você vai instalar um separador de óleo, ele vem vazio, né? Geralmente ele é 400 ou 500 ml nas nossas aplicações de câmara frigorífica. Lógico, separadores de óleos maior vai mais óleo, tá? E você vai ter aqui também, muitas vezes você vai ter aqui na chegada do compressor um separador de líquido, que também vai uns 100 ml de óleo, mas isso aqui é dado nas peças, tá? Para você colocar esse óleo. O que eu vou falar agora é o óleo adicional pelo comprimento de linha. Porque o que acontece? Você vai mandar óleo pro evaporador e esse óleo vai ter que voltar para o compressor. Então, você vai ter essa conta a fazer aqui, esse cálculo, tá? Óleo a acrescentar na tubulação ml metro. Vamos pegar no nosso exemplo ali, ó. Agora você não vai usar mais o comprimento equivalente, você vai usar o comprimento mesmo real da tua linha frigorífica. Então, quanto que nós tínhamos aqui, pessoal? Vamos lá? Então, nós tínhamos aqui, Espera aqui, então aqui eu fiz uma continha errada aqui para vocês, mas não vai mudar nada o cálculo. Agora que eu vi aqui, ó, não é 6 metros, né? 6 metros é aqui, e aqui, ó, 6, 7, 8. Então aqui eram 8 metros, agora que eu vi aqui, ó. Estou corrigindo ao vivo para vocês, tá? Então, na verdade, isso aqui não deu 13 metros, deu 15 metros. Mas vocês podem refazer a conta ali, vocês vão ver que não vai mudar em muita coisa. Depois até eu vou fixar essa errata aqui. Se alguém reclamar, eu fixo a errata nos comentários. Se ninguém reclamar, segue o show, tá? Mas já está corrigido durante a aula mesmo, corrigido ao vivo, tá? Eu esqueci desses 2 metrozinhos aqui que eu tinha colocado. Então, eu tenho 8 metros, né? Tanto na líquido como na sucção. 8 metros. Comentem, pessoal, me ajudem aí no vídeo, tá? Comentem, professor, acompanhar a aula toda. Eu falo de tal cidade, tal estado, dá um bom dia, boa tarde. Ajuda muito a engajar nosso canal aqui. Então, vamos lá, eu tenho 8 metros. Cadê aqui? Opa, 8 metros. Então, o que vai acontecer aqui? Nós estamos usando qual tubulação nós escolhemos? Nós pegamos tubulação de meia e 1/8, foi isso? Vamos lá. Meia e 1/8. Então, aqui, meia. Tubulação de meia. Na aplicação de congelados, eu vou colocar 11 ml, 11 mililitros por metro. Então, eu vou ter aqui 8 vezes 11. 8 vezes 11.
Então, isso aqui vai dar 88 ml. 88 ml. E na linha de sucção, 1/8. Eu vou ter aqui, pessoal, na aplicação de congelados, 52 ml por metro. Então, 52 vezes 8. Aqui eu inverti, mas a ordem das batatas não altera a maionese. Então, 52 vezes 8, vamos ver quanto que vai dar? Calculadora. 52 vezes 8, 416 ml. 416. Calma, pessoal, não vão colocando esse óleo na linha aí. Escutem até o final aí que é importante. 416 mais 88, 504. Meio litro de óleo. Vou simplificar aqui, vou mudar a caneta agora para vermelho. Meio litro de óleo, tá? 0,5 litros de óleo. Ou meio litro de óleo, né? Uma meia garrafinha. Por que eu estou falando para vocês? Primeiro, para linhas curtas, essa conta meio que bate. Se a linha ficar muito longa, isso aqui não é bem uniforme, pessoal. Se a linha é muito longa, coloca uns 50% a 60% do que der. Pô, deu 4 litros, põe uns 2 litros, pessoal, tá? Ah, deu 3 litros, põe 1,5 litro. E monitora o visor de óleo, conforme eu falei no começo da aula, tá? Por quê? Se você tem um separador de óleo muito eficiente, esse separador de óleo não vai deixar todo esse óleo ir para a linha. Ele vai ficar segurando o compressor. E aí você pode ter um problema por excesso de óleo no compressor. Não é fácil. Não é... Vocês estão vendo que não é uma coisa assim... é uma conta pronta, vira as costas e vai embora? Não, tem que monitorar. Linhas muito longas, tem que voltar depois de 2, 3 dias, dar uma olhada no nível de óleo do cárter do compressor. Ah, baixou muito, põe um pouco mais de óleo. Pô, já tá legal, tá trabalhando ali um pouco acima da metade. Já deu, separador de óleo resolveu. Não tem separador de óleo, essa tabela fica um pouquinho melhor. Ela segue um pouco mais, mas não é desejável que vá tanto óleo para a linha, porque isso tem que voltar, né? De toda forma, quando é linhas curtas, até meio litro, tranquilo. Se é linhas muito longas, vão devagar. Não vão pondo esse óleo indiscriminadamente, porque também tem o tamanho do compressor, né? Temos compressor com 1 litro de óleo, compressor com 2 litros, com 4 litros. Essas informações estão lá no datasheet do compressor do cárter dele. Então, isso aqui é para vocês terem um norte. Não é porque está aqui que você vai colocar tudo de uma vez, que você pode quebrar teu compressor por excesso de óleo. E também não quer dizer que você não vai pôr nada, que você vai quebrar teu compressor por falta de óleo, né? É dureza, mas eu acho que ficou bem claro, bem transparente aqui para vocês, beleza, galera? Vou voltar aqui para ver vocês. Opa, cadê a galerinha aqui? Opa, aqui. Espero que tenham gostado, pessoal. Top de aula, né? Show de bola de aula. Galera, vocês vão ver que aparecem os produtos patrocinados, compra lá. Vão no site da Girelli Refrigeração, também ajuda demais o canal. Compartilhem, tá? Compartilhem esse vídeo com quem vocês gostam e com quem trabalha com vocês. É um vídeo muito bacana que vai trazer muita coisa legal aí no dia a dia de vocês. E olha só, pessoal, eu falei que ia dar 45 minutos e acertei, hein? Deu 53 minutos e eu querendo resolver em 20. Que legal, né? Show de bola, pessoal. Agradeço demais quem ficou até o final do vídeo. Quem ficou aí é porque gostou mesmo, tá? Agradeço de coração. Considere-se aí tornar-se membro do canal, fazer o nosso treinamento e não deixe de nos acompanhar aí no nosso dia a dia. Forte abraço a todos e se vemos no próximo vídeo.